Olá, 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 meus queridos estudantes do Goiás Tech e professores presenciais. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Luan Bezerra Dutra e estamos aqui hoje para o quê? Para darmos continuidade aos nossos estudos. Vamos lá? A gente vai continuar falando sobre sistemas de equações do primeiro grau. Esse tem sido o nosso assunto, nosso tópico, né? Estamos quase encerrando ele. Mas eu acho que a gente precisa garantir estarmos com total domínio das questões relacionadas a sistemas. Para isso, então, a gente vai lembrar um pouquinho do que a gente tem falado sobre sistemas nas nossas aulas anteriores. Então, vamos lá. Nas nossas aulas passadas, a gente tem falado bastante dos métodos de resolução de sistemas de equações do primeiro grau. O método consiste em dois, na verdade, né? O método da adição e o método da substituição. A gente fez bastante exercícios com o método da substituição, na questão 4, e agora a gente está trabalhando com o método da adição. Pode dar certo sempre com qualquer um dos dois métodos, mas a gente precisa focar no método da adição por enquanto. Garantindo o método da substituição nas aulas anteriores e o método da adição, a gente vai ter ali propriedade para conseguir decidir, na hora de olhar para o sistema, qual a melhor forma de resolvê-lo. Então, o que a gente está buscando aqui, como sempre digo a vocês, é as ferramentas que a gente vai estar utilizando aí para resolver esses problemas, beleza? Então, quando a gente está falando de sistema, a gente está falando de duas equações que são satisfeitas ali, têm seu resultado, são sentenças verdadeiras para dois valores de x e de y ao mesmo tempo. Então, as duas equações são satisfeitas ao mesmo tempo pelo mesmo valor de x e pelo mesmo valor de y. Se a gente pensa isso graficamente, é o ponto de interseção de duas retas. Então, esse ponto de interseção, esse local geométrico aí, em que essas equações são satisfeitas, é a solução do sistema. E é isso que a gente busca. Quem é o valor de x e de y que torna as duas sentenças verdadeiras ao mesmo tempo? Bem, tinha deixado para vocês na aula passada algumas atividades para fazer, né? Então vamos agora para o nosso momento de correção das atividades. Então eu tinha deixado para vocês fazerem a número 5, letra D, E e F. O número 5 é bem grande. Na aula passada eu fiz a A, B e C e deixei para vocês fazerem a D, a E e a F. E é isso que a gente vai corrigir hoje. Vamos lá? A gente começa, então, com a correção da letra D. Deixa eu pegar minhas anotações aqui para eu não me perder e não falar nada errado para vocês. Só um minuto. Foi. Letra D, a gente tem o seguinte sistema. Deixa eu ativar minha caneta. A gente tem o seguinte sistema na letra D. Nossa, professor, que sistema bonito para fazer pelo método da substituição. Tá aí, ó, dado x igual a 2y. Era só substituir, tá, e já saía. Sim, era. Mas o nosso foco é fazer o quê? Pelo método da adição. Então, a gente vai utilizar o método da adição. E para a gente utilizar o método da adição aqui, eu sempre recomendo que a gente organize o sistema. Por quê? Porque fica mais fácil da gente perceber quem a gente tem ali de x com x, de y com y, o que a gente precisa fazer para conseguir cancelar uma das variáveis. Então, é importante que a gente consiga ver isso. E para ver isso da forma mais fácil, é importante que o sistema esteja alinhado. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai alinhar o sistema. Alinhando o sistema, a gente vai ficar com x menos 2y igual a 0. O que eu fiz? Eu peguei o y e passei para o outro lado da igualdade. 3x mais 5y igual a 55. E agora vem aquele questionamento. Aquele questionamento que, às vezes, você pode ficar assim, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer para cancelar uma dessas variáveis? Agora é a hora da gente manipular uma dessas equações. Na aula passada, a gente estava fazendo multiplicações por menos 1, por 1, eram mais tranquilas. Agora, eu quero que vocês olhem com atenção para o sistema que a gente tem. X menos 2y igual a 0, 3x mais 5y igual a 55. Eu preciso cancelar uma dessas variáveis. Quem eu vou escolher? Quem eu escolho para fazer esse processo?
que vai ser mais fácil? Eu transformar o x em menos 3x ou menos 2y em 5y? O que a gente está buscando é ter opostos nas equações. A gente quer que o que eu vejo na primeira seja o inverso do que eu vejo na segunda. Então, se eu estou olhando para o x na primeira, eu precisaria estar olhando para o menos x na segunda. Se eu estou olhando para o 3x na segunda, eu precisaria estar olhando para o menos 3x na primeira. E a mesma coisa com o y. Se eu estou olhando para o 5y na segunda, eu precisaria estar olhando para o menos 5y na primeira. E se eu estou olhando para o menos 2y na primeira, eu precisaria estar olhando para o 2y na segunda. A gente precisa ter inversos acontecendo ali. Como a gente não tem isso, a gente precisa chegar lá. E para chegar lá, a gente vai utilizar as artimanhas matemáticas que a gente tem. E uma dessas artimanhas é multiplicar toda a equação por algum valor. E quem eu multiplico minha equação aqui? Primeiro, eu preciso focar em qual variável eu quero cancelar. E a variável que a gente vai cancelar nesse sistema é o x. Por quê? Olha para a equação para mim, por favor. Eu tenho x menos 2y na primeira e 3x mais 5y na segunda. Concordem comigo o seguinte. Para eu cancelar o y, eu vou ter que fazer uma multiplicação na primeira e na segunda equação. Por quê? Porque eu preciso encontrar um múltiplo que tem por 2, aqui eu vou precisar multiplicar por 5, e a 5 eu vou ter que multiplicar por 2. Então, eu teria que multiplicar tanto a primeira quanto a segunda equação. É mais trabalho para a gente. Mas, para cancelar o x, basta que eu multiplique uma equação. Por quê? Porque eu tenho x na primeira equação e 3x na segunda. Então, se eu vier aqui e multiplicar a minha equação por menos 3, eu vou conseguir obter o menos 3x na primeira equação e cancelar com a segunda na hora de somar. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou multiplicar a minha primeira equação por menos 3x. Ao fazer isso, eu vou ter menos 3 mais 6y igual a 0. Por que que ficou mais 6y? Menos 3 que multiplica menos 2y. Menos 3 vezes menos 2, 6y. Então, a gente tem aí esse produto acontecendo, o jogo de sinal aconteceu e fica mais 6y. Aqui na segunda equação eu não mexi, então ela se repete igual a 55. O que eu preciso que vocês agreguem de conhecimento aqui é que nem sempre vai ser uma multiplicação fácil de ser vista, vai ser só multiplicar por menos 1, multiplicar por 2. Às vezes a gente precisa combinar a multiplicação para a inversão do sinal com um termo aí, um coeficiente. Então aqui a gente precisou multiplicar por menos 3, tá certo? Agora que eu tenho aqui uma forma de cancelar minha variável, ficou fácil, né? Por quê? Porque quando eu somar esse x aqui, some 6y mais 5y, 11y, igual a 55. Gente, quanto que vai dar o meu y? Fala para mim. O 55 aqui eu vou dividir por 11. Quanto que deu y? Y igual a 5. Achei o y. Achado o y, onde eu vou substituir isso? Eu sei que o x é igual a 2y, que foi dado aqui, ó. X igual a 2y, tá bonitinho. X vai ser igual a 2 vezes 5. X é igual a 10. Então, quem é o meu conjunto de solução? O meu conjunto de solução vai ser o par ordenado 10 e 5. Então, no momento que eu tiver x igual a 10 e y igual a 5, a gente vai ter as duas sentenças dessas equações sendo verdadeiras. Beleza? Tranquilo? Um pouquinho mais complexo? Sim. Mas agora a gente sabe que a gente pode fazer isso para alinhar as equações para na hora de somar dar tudo certo. Beleza? Show de bola, então. Letra D foi. Vamos para a letra E? Olhando para a letra E, então. Olha aqui para a letra E. A letra E, a gente tem 4x mais y igual a 7 e 2x menos 5y igual a 9. Eita! De cara, pessoal, de cara a gente já percebe que a gente vai precisar multiplicar essa equação por alguma coisa, né?
E aqui, o legal é que a gente pode utilizar isso de duas formas. Eu posso tanto multiplicar a minha equação, a minha segunda equação por menos 2, quanto multiplicar a minha primeira por 5. Vocês conseguem perceber por que a gente consegue fazer isso? Porque fica fácil. Fica fácil não. Por que é claro para a gente conseguir fazer essas duas alternativas de solução? Porque se eu multiplicar a minha primeira equação por 5, eu vou cancelar quem? Olha para a equação. Se eu vier aqui multiplicar por 5 a primeira equação, eu vou cancelar o y. E se eu vier aqui e multiplicar minha segunda equação por menos 2? Se eu multiplicar por menos 2, eu cancelo quem? Eu cancelo x. Então fica a seu critério qual equação você quer cancelar. Por isso que eu digo que é o sistema, a resolução do sistema é um exercício de autonomia. Você precisa tomar uma decisão. O que você quer fazer? Você quer multiplicar por 5 e cancelar o y? Ou você quer multiplicar por menos 2 e cancelar o x? Fica a seu critério. Aqui o que eu vou fazer é multiplicar por 5, tá? Vou multiplicar por 5, que aí eu não preciso trocar o sinal. Então, multiplicando minha equação por 5, eu multiplico todos os termos da equação, tá, gente? Então, vai ser 4 vezes 5, 20x, mais 5y, igual 7 vezes 5, 35. 2x menos 5y, igual a 9. E agora eu somo. Ao somar, eu vou cancelar o y. 20x mais 2x, 22x, igual 35 mais 9, 44. Gente, me fala agora, nesse exato instante, quanto que vai dar nosso x? Nosso x vai ser igual a 44 dividido por 22. Nosso x é igual a quanto, pessoal? Nosso x é igual a 2. X igual a 2. E se o x é igual a 2, o nosso y vai ser quanto? Eu substituo em qual equação? Qualquer uma, gente. 4x mais y é igual a 7. Nosso x é 2, não é? 4 vezes 2 mais y é igual a 7. 8 mais y é igual a 7. Y vai ser igual a 7 menos 8. Y é igual a menos 1. X igual a 2, y igual a menos 1, nosso conjunto de solução, então, é o par ordenado 2 e menos 1. Quando o nosso x for igual a 2, o nosso y for igual a menos 1, ambas as equações vão ser verdadeiras, ambas as equações vão ser satisfeitas ao mesmo tempo. Beleza? Ficou claro para vocês? Tranquilo? Vamos para a última? Vamos para a letra F? Letra F, então. Letra F, a gente tem o quê? A gente tem isso aqui, ó, na letra F. Na letra F, novamente, pessoal, você pode decidir, você deve decidir, na verdade, por quem a gente vai multiplicar aqui. Por quê? Porque o nosso sistema é quem? X mais y igual a 8 e 4x menos 6y igual a 12. Ou a gente cancela o x ou a gente cancela o y. Para cancelar o x, o que eu preciso fazer, pessoal? Me fala. Para cancelar o x, eu preciso multiplicar a minha primeira equação por um número. Que número é esse? Olha para o sistema. Quem eu preciso multiplicar o meu x para cancelar ele com o 4x? Eu preciso multiplicar o meu x por menos 4. Quando eu multiplicar toda essa primeira equação por menos 4, eu vou obter menos 4x. Menos 4x mais 4x, 0. Cancelei o x. E agora, para cancelar o y? Olha para o sistema. Cancelar o y, o que eu preciso fazer? Para cancelar o y, eu preciso multiplicar a minha primeira equação por um número. Me fala que número é esse, pessoal? Que número eu multiplico a minha primeira equação para cancelar o meu y? Que eu preciso cancelar o y. Qual número eu multiplico minha primeira equação? Por 6. Multiplicar a minha primeira equação por 6 fará com que eu cancele o y. E aí, como eu disse, é uma tomada de decisão. Você precisa decidir o que você quer fazer.
E o que a gente vai fazer aqui? Eu, no caso, eu que estou resolvendo, eu decidi multiplicar por 6. Professor, por que o senhor vai multiplicar por 6? Porque eu cancelo o y, não preciso trocar o sinal de ninguém e eu só faço a multiplicação direta. Então, por isso, eu vou conseguir cancelar aí o meu y. Então, vamos lá. Multiplicando por 6, o que a gente vai ter? 6x mais 6y. E aí, a gente vai fazer o 6 vezes 8, 6 vezes 8, 5 vezes 8 dá 40, 40 mais 8, 48, não é isso? E aí, a gente vai ter 4x menos 6y igual a 12. Bem, agora a gente soma, cancelei o y, 6x mais 4x, 10x, 48 mais 12, 2 mais 8, 10, 50, 60. X vai ser quanto, gente? X vai ser 6. X igual a 6. X igual a 6. Quem vai ser o nosso y? X igual a 6, nosso y, x mais y é igual a 8. Nosso x é 6, mais y igual a 8. Y vai ser igual a 8 menos 6. Y é igual a 2. Tá aí, então, nossa solução do sistema. Nosso conjunto solução vai ser quem? Vai ser o par ordenado 6 em x, 2 em y. Quando x for igual a 2, quando x for igual a 6 e y for igual a 2, ambas as equações que estão dispostas nesse sistema vão ser verdadeiras ao mesmo tempo. Fechou? Conseguimos? Entenderam? Ficou claro? Vamos encerrar então? Vamos encerrar então com o nosso momento da atividade. Ficou faltando 4 letrinhas para a gente fazer. Letra G, H, I e J. Como a gente já está craque, eu quero que vocês façam essas 4, tá bom? G, H, I e J, eu quero que vocês façam esses sistemas pelo método da adição. Atenção, sempre buscando cancelar, multiplicando uma das equações por algum valor para isso acontecer, beleza? Combinado, então? Caso tenha ficado alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento ou alguma inquietação, vocês sabem onde me encontrar. Estou disponível lá no nosso Classroom. Estou também lá no Instagram, caso você queira mandar mensagem, eu respondo quando possível, tá certo? Então, é isso. Façam atividade, eu vou ficando por aqui. A gente se vê quando? A gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau.